O Novo Mundo, inspirado em ideias vindas do Velho Mundo, assumiu no século XIX sua própria direção, sob a liderança de homens que vislumbravam uma independência político-administrativa e almejavam criar grandes nações, mais ao norte com ideias de expansão, mais ao sul com ideias de união. O que somos, o que são os povos de todas as Américas, são identidades construídas com esse arcabouço de pensamentos e com a ação de toda a massa que foi a luta. Olá, galera. Tudo bom? Gostaram da pequena introdução, da demonstração das imagens dos Estados Unidos e da América Latina? Pois bem, o tema da aula de hoje são os Estados Unidos e a América Latina no século XIX, onde faremos uma abordagem em relação aos Estados Unidos de como veio a surgir esta potência que nós conhecemos hoje, politicamente, economicamente, militarmente. Falaremos da marcha para o oeste, falaremos da doutrina Monroe e da Guerra de Secessão. Do outro lado, falaremos do processo emancipador da América Espanhola, das colônias espanholas da América Latina. Tá legal? Então vamos começar a nossa aula? Vamos lá! Para começarmos a aula de hoje, vamos abordar os Estados Unidos no século XIX. Mas, para entender melhor o processo, vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar no século XVIII, no dia 4 de julho do ano de 1776. A data que marca a emancipação norte-americana, ou seja, o processo de independência dos Estados Unidos da América, perante o seu dominador, a metrópole Inglaterra. Este episódio é conhecido como a Primeira Guerra de Independência dos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente vai ver a Segunda Guerra de Independência. Proclamada a independência dos Estados Unidos, formada a nação norte-americana, temos que organizar a Constituição. No ano de 1787, era organizada a Constituição dos Estados Unidos, por muitos considerada a única até os dias de hoje. Ressalto que os estados norte-americanos possuem mini-constituições. Esta Constituição de 1787 tinha características federativas, representativas. Era uma república democrática. O Estado estava dividido em 3 poderes: executivo, legislativo, judiciário. Ali, naquele momento, após ser formulada a Constituição de 1787, era convocada eleições para a presidência da República. E no ano de 1789, era eleito o primeiro presidente norte-americano. O primeiro presidente eleito norte-americano foi um dos grandes líderes do processo de emancipação das 13 colônias, ou seja, dos Estados Unidos. A figura marcante era George Washington. George Washington assume como primeiro presidente e vai governar no período de 1789 ao ano de 1797. E dentro desse período há um grande desenvolvimento industrial e financeiro. Começava a ser construído o ideal norte-americano. No final do século XVIII, repare, estamos no final do século XVIII, a potência norte-americana começava a ser erguida. Então, nós temos, com certeza, dentro desse período, o início do processo industrial e financeiro dos Estados Unidos. Tudo isto culminaria na expansão do território, ou seja, vamos buscar novas áreas, novos mercados, expandir a ferrovia, que mais tarde seria a famosa Marcha para o Oeste, que falaremos daqui a pouco. O crescimento industrial e financeiro elevado da época
fez com que os Estados Unidos viessem a se tornar um ponto de convergência de pessoas provenientes da Europa. Era a famosa Terra da Prosperidade. Entre 1790 e 1890, cerca de 15 milhões de imigrantes provenientes da Europa, entre eles ucranianos, eslavos, ingleses, franceses, vieram para a América tentar a sorte no que nós falávamos, no que nós chamamos de Terra da Prosperidade. Bom, vale ressaltar que a Inglaterra começou a olhar para os Estados Unidos como uma colônia novamente. A Inglaterra percebeu que as 13 colônias agora independentes estavam lucrando muito e, por isso, no período de 1812 a 1814, tentou recolonizar os Estados Unidos. O rei Jorge III, rei da Inglaterra, simplesmente convocou as tropas inglesas para retomar as suas ex-colônias. Era o que nós chamávamos de Segunda Guerra de Independência, entre os anos de 1812 e 1814. O resultado? Você já sabe. Os Estados Unidos venceram novamente e mantiveram a sua independência perante a Inglaterra. A partir deste momento, a Inglaterra não incomodou mais os Estados Unidos como nação independente. Para nós observarmos melhor esse processo migratório europeu, vamos dar uma olhadinha, vamos ver um pequeno trecho do filme Um Sonho Distante? Vamos dar uma olhada nesse processo de colonização? Daniel, here they come! Stand by, partner, and pretend you're out of breath. Pretend? My heart's up here in my nose. Oh my God, Nora! Oh, this is thrilling. Nora! No, Nora! No! Outro ponto interessante no início do século XIX, para ser mais exato no ano de 1823, foi a chamada Doutrina Monroe. A Doutrina Monroe, que vai ser um fator muito importante para a expansão econômica dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, para auxiliar o processo de independência da América Latina, assunto este que daqui a pouco nós veremos. A Doutrina Monroe tinha uma frase muito simples: a América para os americanos. Mas qual era o significado desta frase? O real era diferente do irreal? O que significa América para os americanos?
Numa primeira interpretação, a América para os americanos dizia que o continente americano estaria livre ou liberto da dominação europeia. A América era para os americanos, independente da dominação europeia. Mas o sentido real da palavra não era bem este. A América para os americanos dizia: a América, sim, para os americanos do norte, ou seja, fazer com que todo o continente americano, América do Sul, América Central, vulgo América Latina, fosse mercado consumidor dos produtos manufaturados dos Estados Unidos e mercado fornecedor de matéria-prima para os Estados Unidos. É o que nós chamamos de o quintal norte-americano. Parece um pouco com os dias de hoje. Pensa nisso. Bom, além da doutrina Monroe, nós tivemos a famosa Marcha para o Oeste. Vamos marchar em direção ao Pacífico, conquistar novas terras. Este é o marco do momento. A Marcha para o Oeste, lembra os filmes de faroeste? Onde o cavaleiro, a cavalaria em si, combatia os índios, os malvados? Está errado, né? Não é bem assim. A cavalaria, os homens brancos, invadiram as terras dos índios. São duas características marcantes da Marcha para o Oeste. O extermínio de várias tribos indígenas e a descoberta de novas riquezas, como, por exemplo, o ouro da Califórnia. O objetivo principal da Marcha para o Oeste é expandir o comércio, expandir o mercado, expandir as ferrovias, chegar ao Pacífico. E o objetivo maior, fazer com que o produto norte-americano no Pacífico chegasse ao Oriente, chegasse a um preço viável comercialmente, para competir e ganhar do produto oriental. Nessa Marcha para o Oeste, algumas conquistas se destacam, como, por exemplo, no ano de 1800, a compra da Louisiana, pertencente à França. No ano de 1819, a Flórida era comprada da Espanha. Bom, com isso você já tem 2 territórios conquistados, mas o que marca mesmo é o ano de 1849, quando os Estados Unidos entram numa guerra contra o México. E nesta guerra contra o México, os Estados Unidos saíram como vencedores, e foi feito um tratado, chamado Tratado Guadalupe Hidalgo. Entenda o seguinte: o país, a nação que mais território veio a perder para os Estados Unidos foi o México. Tanto é que na década de 30 do século XX, um dos presidentes mexicanos, Lázaro Cárdenas, soltou uma frase da época que serve para o século XIX. A frase era a seguinte: pobre do México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Frase bem forte para o período da década de 30 do século XX, como para esse momento, no meados do século XIX. O México perdia mais de 2 milhões de quilômetros quadrados de território para os Estados Unidos. Esse território abrange Texas, Califórnia, Novo México, Arizona, Utah e Nevada. O conflito do México fez com que os Estados Unidos, finalmente, com a conquista dos territórios citados, chegasse no Pacífico, o objetivo final dele. Bom, mas o interessante é que no ano de 1867, os Estados Unidos compraria o Alasca, o território do Alasca, da Rússia, abrindo mais o leque de territórios dominados pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país de sorte, né? Mal conquistou o território a oeste, a famosa Marcha para o Oeste, conquistou o território da Califórnia, Los Angeles, São Francisco, veio a descobrir o ouro, fonte de riqueza para o crescimento industrial daquela região e de todos os Estados Unidos, principalmente o crescimento da ferrovia. E o outro fator, a questão dos índios.
Com essa marcha para o oeste, passada em filmes, desenhos animados, as famosas caravanas indo em direção, né, ao oeste, passavam por tribos indígenas. E o índio era a grande vítima desse acontecimento. O índio foi massacrado. O Estado norte-americano veio a criar reservas indígenas, na qual o índio foi inserido na mesma. Porém, com o crescimento econômico e o crescimento das cidades, o que aconteceu? O Estado veio a extinguir muitas dessas reservas, com o objetivo, é óbvio, de expandir o sistema capitalista. Um outro fator interessante dentro dessa lógica da expansão para o oeste era uma frase bem simples: jovem, vá para o oeste, faça lá sua riqueza, promova o crescimento do seu país, dos Estados Unidos da América. Traduzindo, era o chamado Destino Manifesto, que o nome já diz tudo. Manifesto de destino. Repare só no texto principal, no trechinho principal, os norte-americanos foram escolhidos pelo destino para dominarem a América. Um outro grande momento dos Estados Unidos no século XIX foi a Guerra de Secessão, a Guerra de Separação, entre os anos de 1861 e 1865. A Guerra de Secessão vai demonstrar para a gente uma rivalidade existente entre os nortistas e os sulistas, principalmente associado ao grande crescimento econômico e industrial dos nortistas em relação aos sulistas, que eram agrários. Era criada essa rivalidade, nortistas, sulistas, industrializados, agrários. Os nortistas, origem burguesa, famoso partido republicano na época. Os sulistas, a aristocracia rural, né? Famosos democratas na época. Então começava aquela velha rivalidade entre republicanos e democratas, nortistas e sulistas. Vale aqui ressaltar que esta rivalidade entre nortistas e sulistas teria um ponto fulminante nas eleições presidenciais. A questão da eleição presidencial estava diretamente associada à questão escravista. Por quê? Uma coisa bem simples. Abraham Lincoln, candidato nortista, era favorável à abolição da escravidão. Logo, promover a emancipação do negro seria ampliar o mercado consumidor. Já o candidato sulista, chamado Jefferson Davis, não era a favor da abolição da escravidão. Lógico, né? Ele, como vários outros latifundiários, dependiam da mão de obra negra escrava para o seu sustento. Veja bem, concentre-se. Então a questão principal é o escravismo. Abraham Lincoln defende a abolição da escravidão e Jefferson Davis é contra a abolição. Diz Jefferson Davis a todos: se Lincoln vencer as eleições, o Sul se separa. Já sabe o resultado das eleições? Abraham Lincoln venceu as eleições e Jefferson Davis declarou a separação do Sul. Dava-se início ao conflito chamado de Guerra Civil Norte-Americana, ou nada mais nada menos que a Guerra de Secessão. Esta guerra dá início ao palco de conflito entre os confederados, sulistas, e a União, os nortistas. Só que tem um detalhe aí. Os nortistas são muito mais poderosos que os sulistas, industrialmente falando, militarmente falando. É uma guerra desleal. Entre o ano de 1861 e o ano de 1865, os nortistas vão ganhando espaço em relação aos sulistas em várias batalhas, como, por exemplo, a Batalha de Yorktown.
com a vitória dos nortistas em várias batalhas e a perda territorial dos sulistas, o desfecho desse conflito é único. A vitória, a supremacia dos nortistas sobre os sulistas. Entenda uma coisa, Lincoln está na presidência, eleito, liderando os nortistas contra os sulistas de Jefferson Davis. Então o que nós temos aqui realmente é uma guerra entre o norte industrializado e o sul agrário. Com a vitória do norte, Lincoln, já em 1865, promove a determinação de 2 novas emendas constitucionais. A primeira e a mais famosa de todas, que nós temos que dar ênfase, é a emenda de número 13, que promove a abolição da escravidão. O negro, a partir daquele momento, estaria livre. E a segunda emenda, que chama a atenção para a gente, é a emenda de número 15, que transforma todo negro em cidadão norte-americano. Imagine isto, o sulista é o escravocrata, o negro ganha liberdade e transforma-se num verdadeiro cidadão norte-americano. Pensaste? Não dá outra. Os sulistas simplesmente se reúnem e promovem movimentos de segregação racial, ou seja, esses movimentos contrários ao negro, racistas. Como maior exemplo de todos, nós temos a famosa KKK, ou mais conhecida como Ku Klux Klan. Oh, Dad. Oh, Dad. Won't you spare me over to another year? Brothers, we aim to pull evil up by the root before it chokes out the flower of our culture and heritage. And our women, let's not forget those ladies, y'all, looking to us for protection from darkies, from Jews, from papists, and from all those smart-ass folks say we come descended from monkeys. That's not my culture and heritage. Is that your culture and heritage? And so, we're gonna hang us a Negro. I ain't never harmed nobody. Hey, Tommy. Huh? What's up? We come to rescue you. Well, that's mighty kind of you boys, but I don't think nothing's gonna save me now. The devil's come to collect his due. Don't be crazy, Tommy. You don't want to get hanged? But no, I don't reckon I do, but that's the way it seems to be working out. Listen, Tommy, I got a plan. Bom, vocês perceberam como é tratado satiricamente no filme, E aí, meu irmão, cadê você? O evento promovido pela Ku Klux Klan? Infelizmente, não é bem assim que acontecia durante praticamente um século. Vamos para a nossa segunda parte da aula? A segunda parte da aula vai retratar a América Latina no século XIX. E as características que vão levar ao processo de independência da América Latina são bem simples. Primeiro, o pensamento iluminista, o pensamento liberal do século XVIII e seus pensadores como Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot,
d'Alembert, esse pensamento iluminista que está chegando em toda a América, fortalecendo o ideal liberal. É óbvio que nós não podemos nos esquecer, além do pensamento iluminista, das revoluções que ali ocorreram, como, por exemplo, o ideal de igualdade, liberdade e fraternidade da Revolução Francesa. O ideal da Revolução Francesa associado ao pensamento iluminista acarreta, ou melhor dizendo, acarretou o processo de independência da América Espanhola. Entenda também outro ponto. Um terceiro ponto interessante era a Revolução Industrial, que com o processo de industrialização ocorrido na Europa em meados do século XVIII, leva a nós, ou melhor, leva aos países europeus, para ser mais exato, em primeiro ponto, a Inglaterra, a procurar novos mercados consumidores e novos mercados fornecedores de matéria-prima. Já adivinharam qual é o mercado? A América era um mercado crescente, propício, e nada melhor do que apoiar esse processo de independência para conquistar todo esse mercado. Outro ideal muito interessante que promoveu a independência da América Latina foi a independência dos Estados Unidos, também conhecida como a Revolução Americana. E o ideal americano de liberdade impulsiona todo o processo latino-americano. Outro fator interessante é a intervenção napoleônica na Espanha, que vai fazer com que a fiscalização metropolitana espanhola diminua. Então, as guerras napoleônicas, os conflitos napoleônicos também foram fatores para o processo de independência latino-americano. Ressalto que a classe que vai estar liderando esse processo era a dos espanhóis nascidos na América, os famosos crioulos. Os crioulos, estes sim, entre comerciantes, latifundiários, lideraram o processo de independência latino-americano. Bom, como precursores do processo de independência da América Espanhola, nós tivemos a figura de Tupac Amaru na região do Peru, Francisco Miranda na região da Venezuela e principalmente a união de José San Martín e Simón Bolívar. Lembre-se desse nome, Simón Bolívar, praticamente com seus ideais espalhados por toda a América Espanhola. Ressalto Simón Bolívar na Carta da Jamaica. Carta da Jamaica essa que idealizava a América Unida, um só povo, a América Unida forte, uma só nação, o que nós chamamos de bolivarismo. Só que a ideia de Bolívar não deu certo, devido a dois fatores. O primeiro fator, ligado à doutrina Monroe, a América para os americanos. E o segundo fator, a ação dos caudilhos, grandes proprietários rurais na região da América Espanhola. Vamos fazer o seguinte? Vamos escutar rapidamente um pequeno trecho da Carta da Jamaica de Simón Bolívar. Vamos ouvir. Eu desejo, mais do que qualquer outro, ver formar-se na América Latina a maior nação do mundo, menos por sua extensão e riquezas do que pela liberdade e glória. Trecho da Carta da Jamaica, Simón Bolívar. As características do processo de independência da América Espanhola são bem diferentes do processo de independência da América Portuguesa. Como primeira característica, podemos falar que a América Espanhola foi um processo violento, ou seja, possuía um derramamento de sangue. A segunda característica que podemos ressaltar é a questão da participação popular. Participação popular não significa que o processo foi feito pelo povo. Preste atenção nisso. Participação popular. A terceira característica é que em toda a América Espanhola ocorreu a criação de regimes republicanos. Para ser mais exato, com uma pequena exceção entre os anos de 1821 e 1823, que é o caso mexicano, que fica num regime monárquico entre 21 e 23 e depois proclama a sua república. Diferentemente do caso do Brasil, que era um regime monárquico, aplicado por Dom Pedro I no dia 7 de setembro de 1822.
Uma última característica que chama a atenção para a gente no processo de independência desta América Espanhola é a fragmentação territorial. Enquanto que no caso do Brasil manteve-se o território unido, graças à ação de caudilhos, ou seja, interesses particulares, a América Espanhola, toda ela se fragmentou em vários países, como por exemplo, Peru, Venezuela, Colômbia, Argentina, Paraguai, entre outros. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir rapidamente um trecho de Eduardo Galeano? Vamos lá? Dos ricos é e foi fácil, desde a independência, o governo. Os pobres foram soldados, milicianos nacionais, votaram como o padrão mandou, lavraram a terra. Os pobres gozaram da gloriosa independência, assim como os cavalos que em Chacabuco e Maipú avançaram contra as tropas do rei. Trecho de As Caras e as Máscaras, Eduardo Galeano. Repararam que no texto de Eduardo Galeano, ele faz uma menção da participação popular e a ascensão dos ricos ao poder? Interessante, né? Deixo isso para vocês pensarem. Vamos fazer o seguinte agora? Vamos dar uma olhada nas dicas de estudo. Bom, a dica de estudo hoje é bem simples. Assista o filme Tempo e Glória, de Edward Zwick. O filme retrata um pouquinho do que foi a Guerra de Secessão nos Estados Unidos e a participação do 1º Batalhão Negro nessa guerra. Tá legal? Por hoje é só, tá, gente? Beleza? Tchau! Na aula de hoje estudamos os Estados Unidos e a América Latina no século XIX. Falamos sobre a independência e a Constituição norte-americana. O processo de independência dos Estados Unidos se deu em 4 de julho de 1776 e a Constituição foi formulada no ano de 1787. Bastante democrática, por sinal. E vimos o processo de independência na América Latina. O processo de independência da América Latina deu-se graças ao pensamento iluminista, aos ideais da Revolução Francesa, Revolução Industrial, Revolução Americana e os conflitos napoleônicos. Olá, professor. Tudo bom? A nossa dica de hoje, ela se divide em 2 partes. A primeira, referente à questão dos Estados Unidos. Deu uma ênfase na doutrina Monroe, no significado da frase América para os americanos, na questão da marcha para o oeste e na Guerra de Secessão. Já a segunda parte é a respeito da América Latina. Deu uma ênfase na formação dos países latino-americanos e do ideal de Simão Bolívar. É só isso por hoje, gente. Até mais.